E se você trabalha diretamente trazendo consciência para outras empresas ou engenheiros, profissionais, ou atua diretamente em construção? Legal, legal. Olha, o início da Construgame sempre foi voltado para a construção civil, então para o desafio da construção. Só que a gente sabe que são desafios maiores no mercado no geral, né? Então hoje a gente atua também com a manufatura e estamos expandindo para o agronegócio também. Querendo ou não, são desafios similares referentes às pessoas. Consultoria, atualmente, a gente está com parceiros, então a gente não atua diretamente com a consultoria, a gente atua com o fornecimento da tecnologia em si, que é diferente do que a gente comentou, né? É uma tecnologia mais voltada para as pessoas mesmo, né? Então, o que no final das contas, né? Não é só a tecnologia, é uma solução, né? Que a gente acaba impactando, né? E potencializando essa mudança transformacional da organização. Então, o que uma consultoria faz, né, quando ele está em conjunto com a nossa tecnologia, ela é potencializada. Porque, querendo ou não, ela engaja as pessoas. Então, a gente fornece, vamos supor, a gente tem uma plataforma, é uma plataforma de gestão de performance, onde a gente conecta produtividade, os trabalhadores, conecta ali qualidade, segurança, o que a gente quer de mudança comportamental das pessoas aqui na nossa organização, o que a gente preza por isso. E a gente reconhece os esforços delas. De que forma? A gente traz um método gamificado, onde elas conseguem ser pontuadas. Então, poxa, o meu trabalho, ele é pontuado, né? E a empresa, ela mensura aquilo ali. E a empresa, ela consegue reconhecer de forma justa os profissionais, que hoje é um grande desafio que tem no mercado. Isso a gente consegue trazer a partir do método da Construgame. Então, acaba que a gente impulsiona essa mudança cultural. Uma empresa que nunca fez um processo de reconhecimento, né, dos trabalhadores, começa a trazer isso. Olhar para as pessoas, olhar para o desempenho, né, para essa gestão, e reconhecê-los pelos esforços, pelo desempenho ali durante as tarefas, né? Então, no final das contas, é uma solução, né, que a gente traz ali. E quando ela é conectada com consultores, que a gente tem muitos parceiros, acaba sendo bem impulsionado, mais ainda essa transformação, que envolve treinamentos, né, envolve aspectos ali. Então, vai muito de entender qual a maturidade da empresa. Ô, Júlia, de que forma que a liderança influencia a criação de ambientes mais produtivos e inovadores? Legal. Você até comentou um pouco antes, Adílio, a liderança, o comprometimento da liderança é essencial. Então, em qualquer transformação, em qualquer mudança, vai envolver muito esforço e comprometimento dessa alta liderança, média liderança. A gente precisa deles bem comprometidos. Porque eles que vão passar ali para o pessoal. Uma transformação cultural passa por eles. Então, não adianta, às vezes, o pessoal ali da time da operação, por exemplo, na Construgame mesmo, a gente consegue engajar as pessoas que estão envolvidas. Então, se a gente tem pessoas ali bem engajadas, se a liderança ela não estiver comprometida com aquela mudança, com aquela transformação cultural, a gente não gera mudança, né? E aí, entrando nessa questão que a gente trouxe de cima para baixo e de baixo para cima, né? Então, a liderança, ela conseguindo conquistar o time dela, no sentido de, poxa, tem um time, né, um time de futebol ali que todo mundo tá colaborando em conjunto, um time que joga junto, mesmo se ela consegue construir isso, poxa, é um time que voa alto, que a gente fala, né, não fica para trás. Agora, quando ela traz aquela liderança hierárquica que usa do próprio poder, né, para ter réguas, né, dentro daquela equipe, o pessoal se desmotiva, né, não conclui ali o que se espera, né, na execução e os resultados não são atingidos. Então, a liderança é fundamental. Na verdade, assistindo a sua fala aqui agora, né, vendo pessoalmente a fala de fora, traz aí a paixão, né, no que nós estamos falando aqui, da gamificação, da junção da tecnologia com a construção, com a engenharia, né? Exatamente. De forma geral, embora você falou que já abrange outras áreas também. Mas a começar da empresa ou de qualquer pessoa que trabalhe diretamente com a gestão, com empresas de gamificação ou com RP, né? Que leva com esse entusiasmo para a equipe de gestão, não é?
que traz para... Porque muitas vezes não estão abertos, nem todos do recursos humanos ou dos setores que vão ter que implementar tem a mesma... Está nivelado ali a comunicação, mas aí consegue levar com esta paixão, com as soluções práticas, buscando a eficiência, né? E ajudar a acelerar os processos, a aumentar o faturamento também. E aí motivando todos, e aí vai indo por... né? A liderança vai conseguindo fazer com que a empresa toda venha a aderir e depois vir em cadeia, pelo que a gente consegue perceber, né? Exatamente, Adílio. Eu acho que todo mundo que já passou por uma transformação dentro da empresa vê isso, né? Às vezes tem uma barreira ali em torno da liderança mesmo, da gestão. As pessoas, uma ótima notícia, né, é que as pessoas estão dispostas a mudar, a fazer diferente. A gente acha que não, mas sim, estão dispostas. Só que muitas vezes tem essas amarras, essas limitações da própria organização, do design organizacional, da gestão mesmo, da liderança, que acaba travando uma mudança inovadora que pode ter um impacto Essa é a próxima pergunta. Quais são os maiores desafios para implementar uma cultura de inovação em empresas tradicionalmente conservadoras? Então, quando a gente fala de construção, já vem exatamente isso, né? A maioria das empresas de construção, infelizmente, são conservadoras, tem uma gestão tradicional, né? Como a gente comentou ali, que às vezes essa penalização é mais comum do que a gente se imagina, né? Não olhar para as pessoas, de usar a hierarquia como um poder. Então, hoje, a maioria das empresas que, se a gente for conversar aqui, é uma realidade dura de se ouvir, mas tem esse conservadorismo, que é um aspecto que acaba sendo normalizado no ambiente da construção. Então, grande desafio, né, dessas implementações é exatamente essa mentalidade rígida de não querer uma mudança, né? Então, o que a gente sugere nessas questões, né? Exatamente o que eu trouxe ali, de não... A gente tem que aprender a desaprender. Aquilo do eu sempre fiz assim, né? Essa mentalidade, esse rigor, assim, é o grande desafio. Então, assim, hoje, por exemplo, para construir tecnologia, a gente tem uma entrada muito mais fácil no mercado, nas empresas, que tem um propósito similar, que olham para as pessoas que têm uma inovação. Essas que têm barreiras culturais, a gente até fala, poxa, né, o primeiro passo, adepto ali, a gente vai ter que ter uma mudança cultural. Porque um projeto como esse, né, com esse impacto que a gente se espera, a gente precisa de pessoas engajadas e precisa de uma liderança comprometida. Então, se manter esse conservadorismo, a gente não vai ter mudança, né? Então, a gente precisa aprender a desaprender um pouquinho, né? Estar disposto à mudança. Então, hoje é um grande desafio, querendo ou não, para essa mudança de mentalidade. Mas a gente está trabalhando, inclusive, com essas mudanças culturais. Então, está sendo algo bem legal, assim, da gente... Tem empresas que eram conservadoras, de gestores falando assim, poxa, né, eu era aquela pessoa que cobrava, que fazia, e eu tô vendo o benefício de reconhecer o meu trabalhador que tá lá na ponta, né, eu tô vendo que antes o meu ambiente era bem punitivo, assim, eu punia, achava normal, só levantava aspectos negativos quando tinha, né, e não reconhecia aspectos positivos. E quando ele trouxe essa mudança ali de gestão, os impactos foram absurdos, assim, de redução de prazo de obra. Então, quando a gente consegue ter essa mudança cultural, é muito positivo. Então, é uma barreira de entrada, mas quando você se permite mudar, né, se permite ali, igual as empresas do futuro que estão liderando ali, conseguem fazer bem, poxa, os resultados ali são surpreendentes. Na verdade, é um caminho sem volta, né? Uma hora ou outra vai ter que... Sobrevivência, né? Igual a gente comentou. É assim que funciona, né? A parte, o empreendedorismo como todo, a gestão do negócio e a sobrevivência dele. E aí não basta a sobrevivência, a gente quer ter eficiência, quer ter qualidade, quer inovar. E aí as ferramentas acabam auxiliando nesse processo. O desafio deve ser interessante, lidar com pessoas, né? Aí, realmente, o bloco todo fala sobre liderança. Então, ter que lidar com a habilidade ali, na capacidade de fazer o bom uso da tecnologia, convencê-las de que tem eficiência, tem métrica, tem resultado, tem a valorização na prática das pessoas, que elas conseguem mensurar esse resultado
e aí conseguir fazer mais entrega, mais eficiência no dia a dia. Exatamente. E aí vem muito de encontro com o que a gente comentou, né? Que a tecnologia, ela não deve ser vista como um fim, né? Ela deve ser vista ali como um meio. Então, se a gente está ali, poxa, com um desafio em questão de prazo, em questão de atração de pessoas, né, desafios ali do mercado, eu tenho que buscar soluções para isso. E muitas vezes a tecnologia, ela se enquadra nessas soluções. É importante também saber reconhecer o seu grau de maturidade, porque assim, poxa, às vezes uma empresa ali que está num grau de maturidade, ela não vai ser adepta a uma tecnologia que uma empresa que está com um grau de maturidade maior consegue ali. Então, entender qual é essa lógica e, ao mesmo tempo, né, tendo um grau de maturidade mais baixo, casar com consultorias, com treinamentos, tudo isso em conjunto, né, que trabalha tecnologia e pessoas, igual a gente comentou, né, precisa ali ser alguma ferramenta facilitadora, boa fala. Vocês atendem todos os públicos, tipo de pequena empresa, média, a grande empresa? Hoje a gente atua todos os tipos, todos os portes de empresas. Aí o único ponto que a gente traz, né, é a empresa estar disposta à mudança. Então, muitas vezes a gente trabalha com consultores de treinamento justamente por isso, né? Um aspecto cultural, ele é importante, principalmente da gestão. A operação a gente consegue ali engajar no caminho e é isso que vai também trazer resultados, mas a gestão, ela tem que estar comprometida com o negócio. Normalmente, empresas maiores, médias, ali que têm um grau de maturidade mais elevado, elas conseguem implantar a ferramenta muito fácil, assim, no período de um mês, já pega a tecnologia, já aplica, já está obtendo resultados. Às vezes, se eu tenho um grau de tecnologia mais baixo, a gente sugere ali, junto com os nossos parceiros consultores, um trabalho em conjunto, em colaboração. Né, a gente precisa, na implantação, a gente vai passar um período mais longo, às vezes, né, para a gente obter aqueles mesmos resultados daquela outra empresa, a gente vai ter que ter aquele engenheiro, né, engajado, ter a diretoria comprometida ali também a reconhecer os colaboradores. Então, apesar da gente atender todos os públicos, tem essa diferenciação na implantação, né? E é engraçado, eu vou pensando aqui, a engenharia solucionando problemas do engenheiro. Porque querendo que ele tem engenharia de telecomunicação, de tecnologia, que acaba trabalhando com os sistemas, com a tecnologia em si, diretamente você que formou engenharia civil, né? E aí solucionando os diversos problemas que aflige ali ou que pode surgir. E que desafio, hein? No dia a dia. E a gente falando dos desafios, o inverso também acaba sendo verdade, né? Você acredita que as empresas com a cultura mais forte, elas conseguem enfrentar melhor os períodos de crise e instabilidade econômica, por exemplo? E se sim, por quê? Com certeza, assim, igual a gente comentou, assim, né? Essas empresas com cultura mais forte que a gente fala, né? Elas já conseguem se adaptar de forma mais fácil, aprender rápido, errar rápido, num processo que, assim, acaba sendo muito mais ágil do que as empresas tradicionais com uma cultura menos... que às vezes nem tem uma cultura em si forte ali, né? Então, com certeza, a cultura forte ali influencia nessa sobrevivência que é como a gente falou, né? Cultura fraca... Cultura é gente e como a estratégia no final do dia, não tem o que fazer no café da manhã e se não tem uma cultura forte, né, a estratégia não vale de nada. E dentro do papel de liderança, por exemplo, o que você identifica como quais as ferramentas ou os desafios dentro das possibilidades para poder... Você tem a gamificação, né? Mas para materializar ali e conseguir chegar a conseguir convencer as pessoas a dar esse resultado, né? A liderança em si, como ela usa as ferramentas dela como líder para poder estar convencendo. O que você enxerga no dia a dia ali? Tem alguma coisa que você traga lembrança, que foi o maior desafio, ou algo que você vê que você, sei lá, usou a criatividade e deu um resultado bacana? Muito, muito boa, muito pertinente essa pergunta, Dilio. E assim, os nossos casos, assim, é muito comum, querendo ou não, a gente ter essa resistência da gestão ali, resistência à mudança. Isso é um aspecto que, principalmente no nicho da construção, é muito comum. Essa resistência à mudança
E eu digo até de vários níveis, né, de hierarquia, quando a gente fala, né, tanto de gestão quanto de operação. Sempre vai ter uma pessoa que vai ser contra uma mudança, então tem aquela resistência ali. Então, a gente não busca uma arte de convencimento, né, e a gente não passa isso também para a gestão levar para a operação, uma arte de convencimento, mas uma visão de colaboração, onde, né, poxa... a gente ali tem ganho a ganho, né? Sim. Tem um ganha-ganha. Se o meu time, ele tá engajado, comprometido, né? E a gente, ele tá reconhecendo ainda mais, ou seja, ele tem potencial de ganhos maiores no final do mês, né? No final das contas, todo mundo tá feliz. Então, a partir do momento que você entende, né, que essa tecnologia, que a cultura, que a junção de ambos, né, esse equilíbrio, ele é positivo tanto para mim quanto para quem tá ali no chão de fábrica ou que tá com a bota na obra ali, de fato ele tem um impacto, então você consegue ali fazer passar isso, né, de uma forma mais fácil. Agora, se eu não tenho essa clareza, né, acaba que essa resistência às vezes não consegue ser quebrada. E aí acaba que no final das contas, né, sai ganhando, né, quem tem a cultura mais forte, quem ali no final das contas consegue se adaptar às mudanças, né, fazer diferente. O desafio acaba sendo mesmo trazer a cultura para dentro da empresa, não tem como fugir. Não tem como fugir. Eu falei de exemplo, na verdade deve ser vários no dia a dia que acaba surgindo para situações em que vai ter que aprender acontecendo também, né? Porque com ser humano, realidades diferentes, obra, lugares diferentes, circunstâncias diferentes. E até tem impactos, assim, de exemplos, por exemplo, deixa eu pegar aqui alguns... Mas, assim, quando a gente pega empresas menores, esse aspecto, ele já acaba sendo bem crucial, assim, no sentido de, poxa, às vezes a direção tá comprometida, mas o engenheiro, propriamente da obra, que está gerenciando a obra, não estava tão comprometido quanto a direção, ele não conseguiu passar essa visão para esse alinhamento, não conseguiu ser claro, né, estratégico ali entre eles. Então, acaba sendo um sucesso falho ali, né? Acaba sendo uma falha no projeto em si, do sucesso. Então, esse alinhamento, comunicação, alinhamento estratégico e operacional, ele é totalmente relevante. E, perfeito, na pirâmide aí das três, qual que, tipo, claro, por alto, qual que é o maior desafio operacional, estratégico ali? Olha... Eu diria o alinhamento entre a cadeia... Não é nenhum nem outro, é mais alinhar os três. É o alinhamento dos três. Até porque diversifica muito de uma empresa para outra também, né? Exatamente. Então, assim, igual a gente comentou, né? Se a gente tem uma estratégia forte, mas a cultura... Uma estratégia bem definida, mas a cultura não é forte, né? Esse aspecto acaba não gerando resultados em cadeia. Então, não adianta. Se eu tenho um operacional que ele está engajado, mas não tem um bom alinhamento estratégico, né? Não tem uma clareza de estratégia, não adianta de nada também. Eu estou, às vezes, executando sem ter resultados ali também. Então, o maior desafio é conseguir alinhar. Isso a gente consegue fazer de uma forma bem lúdica, bem legal. Que é basicamente assim, o método a gente traz. A empresa tem um objetivo estratégico. Ela precisa ter uma clareza de objetivo estratégico. Poxa, eu preciso ali terminar aquela obra naquele prazo. Mas eu quero uma redução de prazo também. Então, eu tenho ali um objetivo estratégico do prazo. Tenho ali questões ali, vamos supor, quero reduzir minha taxa de reincidência de acidente de trabalho que está muito alta. Você tem geralmente um objetivo que você quer atingir. A partir disso, você desdobra em objetivos menores e que a gente chama de missões. Então, na operação, no operacional ali, poxa, né, para a gente atingir esse objetivo de ali cumprimento das metas do prazo de obra, né, a operação ela precisa fazer determinadas etapas alinhadas ao planejamento e isso acaba sendo alinhado ao estratégico. Então, às vezes, muitas vezes assim, né, a gente está com foco em produtividade, mas a gente deixa a qualidade de lado. Poxa, né, aí você vai ter um impacto ali em qualidade, então sua estratégia não estava bem definida. Alinhando a estratégia com o operacional, né, a gente consegue ali normalmente atingir o objetivo estratégico. A gente tem, por exemplo, um case que a empresa ali
colocou como um dos objetivos redução de 25% de prazo de obra. A gente vai entregar nessa meta. O que eles fizeram? Construíram um time completamente engajado, com a sistemática de pontuação, bonificação, reconhecimento e com uma clareza de metas. Eles tinham as metas elas foram desdobradas para que se trouxesse aquilo ali. Era uma meta desafiadora, mas atingível. E a partir do momento que o time ele tinha uma clareza daquelas metas, um alinhamento, né, com aquele objetivo estratégico, eles atingiram aquele objetivo. Quando a gente fala de redução de prazo de obra, obra acelerada, redução de custos, impacto, e no final das contas, quem saiu ganhando é a operação também. Ganhava prêmio todo mês ali. Então, poxa, eu acho que quando a gente consegue alinhar, né, objetivos com o tático e operacional, poxa, não tem... Esses objetivos são definidos, tá, tem a gamificação que já tem o norte do que pode ser trabalhado, né, tipo eficiência, redução de custos, prazo e tudo mais, mas é definido com o time, tanto do operacional quanto tático, tem margem para essa flexibilidade ou é feito com o time, tipo, tirando os nortes, que já tem os marcos, existe ainda espaço para eles poderem sugerir, fazer Legal. Inclusive, a gente tinha comentado, tem uma pessoa que a gente conhece bem, inclusive um abraço para o Maurício Nascimento, já né? esteve conosco, maravilhoso, muito conhecimento. Exato, e Maurício consultor Lean, assim, né? A gente tem ali, por exemplo, redução de custos como um dos focos principais de qualquer empresa. Toda empresa busca redução de custos. Para a gente obter essa redução de custos, tem muitas práticas envolvidas, né? Então, por exemplo, tem uma metodologia muito comum, que é o do Kaizen, o método Kaizen. Isso, inclusive, é um dos produtos da ConstruGame, que é o quê, né? A gente trazer ideias da operação de melhorias de práticas que reduzam custos, reduzam prazos, reduzam prazo, tem impactos em segurança. Então... a gente tem 2 caminhos que eu vejo bastante, né? Às vezes parte mais do estratégico. Então, o estratégico não tem como fugir, que precisa ter uma clareza estratégica. Tem que ter muito claro, Porém, eu tenho como ter essa gestão descentralizada, onde eu tenho a autonomia dos meus times. Então, essa autonomia dos times também trazerem ideias, de que também contribuírem com esse alinhamento estratégico, a eficiência, poxa, o impacto ali acaba sendo muito, muito maravilhoso. Inclusive, o Maurício fala assim, poxa, não tem um projeto Lean que a gente não faça que não obtenha 10% ao mínimo de redução de custos daquela obra, daquele projeto. E é exatamente isso, a gente trazer autonomia também para os times de identificarem problemas, trazerem soluções, isso é muito maravilhoso. Normalmente a gente vê empresas mais maduras que conseguem obter êxito, mas com uma consultoria, por exemplo, com o Maurício, é super possível também. Eu acho que não tem ninguém que, em sã consciência, que quando tem algum resultado positivo, mensurável, que não fique feliz, né? Não só pelo engajamento com a bonificação e tudo mais, mas por ter conseguido ter êxito, né? Sempre ficamos bem com alguma meta que nós temos, né? Exatamente. E você reverter isso, né? Isso é muito importante, né? E ter essa percepção de time também para poder conseguir ver que todos saem ganhando. Exatamente. Esse ganha-ganha é fundamental, assim. Então, no final do projeto, se... uma operação normalmente feliz vai te dar um resultado feliz também ali para a gestão. Então, construir esse time ali de uma forma feliz é